Pastor, na minha faculdade, a única religião criticada é o cristianismo. Eles nunca atribuem erros a outras religiões, disse um meu seguidor aqui, o Davi, que faz faculdade de História. Eu vou mostrar para você aqui a denúncia que ele fez, que ele me enviou, e eu vou falar o seguinte, muitas vezes as pessoas me dizem, você fica colocando peso nas pessoas para fazer homeschooling ou colégio cristão, participar de um colégio cristão. Eu vou mostrar para você que é dever de todos darmos uma educação cristã aos nossos filhos. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá. O Davi me mandou esse artigozinho aqui, que é lá da faculdade dele. Vou mostrar para vocês aí. Foi nesse momento que a história de Jericó começou literalmente a desabar. A história bíblica, como a Bíblia declara a história de Jericó. Havia muros sucessivamente construídos sobre outros caídos ou reparados, além de mudanças substanciais na planta da cidade. A datação dos materiais encontrados no local, indicava épocas bastante discordantes com o relato bíblico. As conclusões de Kenyon provocaram um novo rebuliço que dividiu definitivamente os pesquisadores de Jericó. Era simples. Se houve realmente algum Josué, e se em torno de 1400 anos antes de Cristo, ele levou seu exército até Jericó, ele não precisaria tocar qualquer trombeta, porque a Bíblia diz que ele tocou a trombeta e as muralhas caíram. A cidade estava em ruínas fazia séculos, ou seja, a Bíblia está errada. É isso que ele está dizendo aqui. Rapaz, há uma luta explícita contra a fé cristã, e é interessante que a cada dia eles vêm e falam alguma besteira sobre a Bíblia e passa o tempo, a ciência vai lá e descobre, a Bíblia estava certa. Mas há uma luta explícita contra a fé cristã nas escolas. Tem um livro clássico chamado Maquiavel Pedagogo, em que ele faz citações de grandes organizações mundiais, que de maneira resumida é o seguinte, o que essas grandes organizações disseram? Nós devemos ensinar valores morais às crianças ou apenas ensinar matemática, física? E aí eles mesmos respondem, a escola tem valores morais sim, e os transmite. Em outro trecho da obra de Maquiavel Pedagogo, ele diz que essas grandes organizações mundiais que tomam conta da escola e tomavam, ele diz o seguinte, que a escola, essas grandes organizações, ele faz citações dessas grandes organizações. A escola existe para desfazer os preconceitos recebidos pelos pais. Não tem teoria da conspiração. Lá no livro Maquiavel Pedagogo, ele faz citação dessas grandes organizações mundiais que controlam a educação no mundo. Agora, leia esta citação de John Duffy, um importante humanista, e analise se há mesmo neutralidade na escola ou se o que eu estou falando não é verdade, que há uma luta explícita contra a fé cristã. Ele disse, estou convencido de que a batalha pelo futuro da humanidade deve ser travada e vencida na sala de aula da escola pública por professores que percebam de forma correta seu papel de proselitismo da nova fé. Proselitismo, ou seja, tentando converter para a religião deles, que é o quê? O humanismo. A religião da humanidade. Os professores devem incorporar a mesma dedicação altruísta dos pregadores fundamentalistas mais fanáticos, pois serão outro tipo de pregadores, utilizando, porém, a sala de aula em vez do púlpito. A sala de aula deverá se tornar, e o fará, a arena do conflito entre o velho e o novo, o corpo em putrefação do cristianismo, com todas as suas misérias e males adjacentes, e a nova fé do humanismo. Olha o que ele está dizendo, não tem teoria da conspiração. A sala de aula vai virar um púlpito, vai virar uma igreja, onde o professor é um missionário para acabar de sepultar o cristianismo. É isso que ele está dizendo. Então vamos lá. A Bíblia ordena ensino cristão? Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra disciplina aqui, crie seus filhos na disciplina do Senhor. É paideia. O dicionário da Strong explica assim o significado da palavra paideia. É todo o treino e educação infantil que diz respeito ao cultivo da mente e da moralidade. Ou seja, disciplina aqui é sinônimo de educação. Cultivo da mente e da moralidade, isso é educação. Isso é educação. Na escola, eles se propõem a atingir a mente e a moralidade do seu filho. Era exatamente isso que era a paideia, que educação significava para os gregos. A formação completa do homem. Por exemplo, em seu diálogo Leis, Platão também aborda o tema da educação, sugerindo que ela deve ser dirigida tanto à formação do caráter quanto à aquisição de conhecimento. Ele disse, a educação, se for bem sucedida, é o maior dos bens. Se falhar, é o maior dos males. Em seu livro A Política, Aristóteles
disse algo parecido. A educação deve ser para o bem do homem completo, não apenas para o bem de uma parte dele. A mente e o corpo devem ser formados juntos, e assim como a alma e o corpo fazem um homem, a educação dos dois deve formar uma unidade harmoniosa. Ou seja, essa é a palavra paideia, que para os gregos se representava a educação, e educação é a formação da mente e do corpo, a mente e da moralidade da pessoa. Era a formação completa do ser humano. Essa é a palavra paideia. E essa palavra que Paulo está usando, que tem o significado de educação. Paulo está dizendo então em Efésios 6,4, vocês devem criar os seus filhos na educação do Senhor. É isso que ele está dizendo. Ele está dando uma ordem. Ele está dando uma ordem. Crie os seus filhos na paideia cristã. Crie os seus filhos na educação cristã. Sim, é ordem dar uma educação cristã aos nossos filhos. Ah, pastor, mas muitas vezes é difícil, você fica colocando esses fardos sobre a gente aí. Mas todas as ordens bíblicas são difíceis. Era difícil para a mãe de Moisés ter um filho naquela época, numa época em que o rei mandou matar os meninos. Era difícil entrar em Canaã. Havia gigantes lá. Era difícil para os discípulos abandonarem tudo. É difícil para um traficante abandonar tudo. É difícil para uma atriz que se converte abandonar os seus 100 mil reais por mês que ela faz vendendo o seu corpo. É claro que é difícil. Na realidade, é impossível ser cristão, mas é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, cada mandamento... Você acha que você pode cumprir algum mandamento da fé cristã? Você acha que você pode? Você acha que você pode por si só? Qualquer coisa para nós é impossível. Ter paciência, perdoar. Tudo é impossível para nós. Mas é realizado por meio da fé. Pela força de Cristo, crendo na provisão de Deus. Paulo disse em Romanos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é agradável para a nossa carne. Não é agradável para o nosso homem carnal. Não deve ser um peso dar uma educação cristã. Na realidade, não é. Peso é dar uma educação pagã. Olha que coisa. Veja este relato de uma aluna minha, a Semari. Ela me mandou essa semana. Querido pastor Rodrigo, o Senhor trouxe através do curso Homeschooling ao alcance de todos uma graça para compreendermos como pais que não há ninguém apto a ensinar os nossos filhos a não ser nós mesmos, mesmo sendo pessoas comuns sem diploma. Deus já nos capacitou pelo fato de sermos pais. E foi tão profundo que em cada aula concluída, grilhões se desprendiam da minha mente. Literalmente, eu fiz o curso aos prantos. Recebi cura e restauração e um santo temor referente à educação das minhas filhas. E ainda de um modo tão simples que me constrangeu. Muito obrigado. Deus abençoe. Até aí. É engraçado, eu sempre conto isso, né? Eu comecei a fazer homeschooling justamente porque eu não tinha dinheiro. Eu cria já nisso da ideia de educação cristã, mas não tinha condição de enviar para uma escola cristã. Na minha igreja, boa parte das pessoas que praticam homeschooling também são assim. É que a gente tem aqui o que a gente acredita que é correto. E aí a gente simplesmente perseguiu isso. É isso que a gente... E orou a Deus, clamou pela provisão, e é isso. Mas é isso. Aqui está o link do meu curso, caso você queira entender o que é homeschooling, você vai entender que não é se tornar um professor de 1000 matérias, que você não precisa ter muito dinheiro, nada disso. Mas é isso. Eu acredito mesmo que todos temos o dever de dar uma educação cristã aos nossos filhos. E para aqueles que... Principalmente para aqueles... É para todo mundo, mas principalmente para aqueles que não têm dinheiro, o homeschooling é espetacular. O link do meu curso está aqui embaixo. Deus abençoe. Até a próxima.